Bem, estamos aqui em mais um episódio do Talk Bonja Podcast e hoje é um episódio especial. A gente está aqui no episódio número 2 e estamos recebendo todos os candidatos ao Conselho Tutelar. Nós fizemos, vocês vão ver que esse episódio é um pouco diferente do que a gente vai conduzir daqui para frente, todos os episódios do Talk Bonja Podcast, porque nós previamente bolamos algumas perguntas. Então, todos os candidatos, eles vão responder as mesmas perguntas, claro que com algumas mudanças de ordem, porque nem todos vão responder da mesma forma, mas nós vamos tentar seguir um padrão justamente para manter uma coerência maior. E nesse episódio a gente vai tentar manter a imparcialidade, fazer as perguntas iguais ou próximo do igual para todos os convidados. E lembrando que todos os convidados foram convidados previamente e Carlos foi responsável pelo convite, né, Carlos? Sim, nós enviamos o convite para cada um dos candidatos. Inclusive, um ponto também que a gente prezou pela questão da imparcialidade, a gente estabeleceu um tempo mínimo. Então, assim, o candidato ele pode usar até um certo tempo, justamente... No caso, um tempo máximo. Exatamente. E é isso. A gente vai estar recebendo agora, primeiramente, antes dos candidatos, a presidente do CMDCA, não é isso? Que é a comissão organizadora da eleição. É a pessoa responsável por organizar todo esse processo de seleção dos candidatos a conselheiros tutelares. E a eleição. E a gente vai tirar as dúvidas e vocês vão acompanhar. A gente vai preparar o estúdio agora para receber Dona Marisa e daqui a pouco a gente volta. Para começar esse momento, a gente está recebendo aqui a presidente do CMDCA, Dona Marisa. Seja muito bem-vinda, Dona Marisa. Muito obrigada por esta oportunidade. Meu boa noite a Carlos, Maninho e Delbrando. E quero dizer que é um prazer imenso participar desse podcast Talk Bonja. É uma oportunidade única, não é? Que nós estamos tendo para fazer a divulgação do processo de escolha para membros do Conselho Tutelar de Bom Jardim, Pernambuco, quadriênio 2024-2028. Agora sim, Dona Marisa, o que é o CMDCA, para o pessoal que não sabe? O CMDCA é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem, neste processo de escolha para membros do Conselho Tutelar, ele tem a atribuição de coordenar, de organizar todo o processo eleitoral, através de uma comissão, que esta comissão é chamada de Comissão Especial Eleitoral, que é encarregada de realizar o processo de escolha dos pretendentes a membros do Conselho Tutelar e será composta paritariamente por representantes do governo e da sociedade civil. Aí são 2 membros ligados ao governo municipal e 2 membros ligados à sociedade civil. Você poderia nomear esses órgãos? Pois não. Os 2 membros ligados à sociedade civil, a Escola São Francisco de Assis, através do professor José Célio de Souza, que inclusive também é presidente-diretor da Rádio CUT FM, aqui de Bom Jardim. E o outro membro é Aureni, que é ligada à Pastoral da Criança, Igreja Católica. Os 2 membros governamental da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que sou eu, a representante, Josefa Marisa Barbosa da Silva, e o outro membro é ligado à Secretaria Municipal de Educação, Fabiane Barros.
Certo. Pode seguir. Agora, sim, uma questão muito importante é sobre a questão da transparência. Como é que a comissão ela garante essa transparência? A transparência é garantida baseada nas leis vigentes. Nós seguimos todas as orientações da Resolução 232, que é do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós seguimos todas as orientações do SEDECA, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco, e todas as orientações da lei municipal que rege o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e também o Conselho Tutelar do nosso município de Bom Jardim, com as emendas e alterações que foram realizadas. Temos também a resolução que foi publicada no dia 30 de março de 2023. Esta resolução, edital, ele rege toda a eleição. Então, nesses documentos estão tudo o que pode e o que não pode ser realizado pelo candidato apto às eleições. Então, temos a fiscalização do Ministério Público de Pernambuco através da Promotoria de Justiça de Bom Jardim, na pessoa do excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Rodrigo Amorim. Então, não há, assim, dificuldades, dúvidas e questões para que alguém pense que está havendo alguma irregularidade que não seja punida. Entendi. Dona Marisa, no caso, essa comissão, por 4 representantes, ela é responsável por executar todo o processo eleitoral. Executar e fiscalizar. Exatamente. Certo? O processo começa onde? Onde é que começa esse processo? Foi na prova? Ou é um pouquinho antes na seleção desses 4 órgãos que vão participar desse processo? Olha, o processo iniciou com o registro da candidatura das pessoas interessadas. No início, nós registramos a candidatura de 23 pessoas aqui no município de Bom Jardim. Depois, houve a seleção, né? Foi analisado toda a documentação e houve a prova. A primeira etapa é documental. A primeira etapa é documental. Aí depois vem a prova. Depois veio a prova, quando tudo estava legalizado e que foi detectado que os candidatos que registraram a candidatura estavam com sua documentação toda em dia, né, a contento do processo. Aí houve a prova no dia 13 de junho de 2023. E para a realização da prova só compareceram 20 candidatos, 3 desistiram. Dos 23, 20 compareceram. Dos 23, 20 compareceram e dos 20, 15 foram aprovados. Esta prova foi aplicada pela assessoria técnica. A prova foi aplicada pela assessoria técnica na pessoa de Poliana Souza, uma pessoa física que reside no município de Serra Talhada, mas que, pela sua competência, habilidade, não é, foi assim, escolhida pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ali ela veio, juntamente com a comissão, fez a aplicação da prova sobre a fiscalização do Ministério Público na pessoa do promotor de justiça, que sempre tem dado o apoio e realizado a fiscalização necessária. Agora sim, como é que vai ser a votação? Como é que vai ser a organização? Essa é uma dúvida do pessoal. Quem é que vai organizar? Como é que vai ser a organização? A organização continua sendo pela Comissão Especial Eleitoral,
que são os 4 membros do governamental e não governamental, com o apoio dos demais membros do Conselho de Direitos. Porque o nosso Conselho de Direitos, ele é formado por quatro pessoas indicadas pelo governo municipal e 4 pessoas escolhidas pela sociedade civil, cadastradas e registradas lá no Conselho. Aí são 8 pares, né? Esses membros, eles são de 4 em 4 anos, ou esses membros são revezados periodicamente? São 3 anos. A efetividade do Conselho de Direitos de Bom Jardim são 3 anos. A cada 3 anos é feita uma nova seleção. A cada 3 anos é feita uma nova seleção, aí o governo municipal indica 4 órgãos com os seus representantes, titular e suplente. E a sociedade civil é votada pelos órgãos que são cadastrados no próprio Conselho. Aí, ali, tantas entidades cadastradas, aí escolhe 4 órgãos governamentais, 4 órgãos não governamentais. Aí, no caso, a votação em si, são urnas, como é que funciona? Não, né? Aí, hoje, nosso processo de escolha a membros do Conselho Tutelar, a votação vai acontecer da seguinte forma. São 20 urnas distribuídas na cidade e em alguns distritos e povoado. E vão se concentrar na escola Eutímio de Souza Cabral, em Tamboatá. São 2 urnas. Então, aquele pessoal que vota ali na Escola Moisés Amável e as outras escolas daquela região, aqueles sítios daquela localidade, vão todos se dirigirem à Escola Eutímio de Souza Cabral para votar. Lá na porta, lá no local bem visível, vai estar a seção que o eleitor vota. Aí ele vai identificar, porque são 2 sessões naquela escola, Escola Eutímio de Souza Cabral. Aí vai localizar, tem os mesários com as atribuições de presidente, de secretário, de mesário, para orientar. Tem os fiscais dos próprios candidatos. Esses ali já foram selecionados, né? Que já foram selecionados. E ali eles vão conduzir o eleitor, não vai haver nenhuma dificuldade. Aí, essa é na região do distrito de Tamboatá. Certo. Aí vamos para o povoado de Pindobinha. Aí lá no caso, também. Em cada escola ou cada local vai ter um cartazinho explicando quais sessões são votadas ali, não é? Exatamente, no caso, eu sou daqui da cidade, eu não posso votar no sítio, não. Não, se reside no centro da cidade, então você não vai poder, nesse momento, votar em nenhuma seção que está distribuída na zona rural. Entendi. É com base no título, né? Com base no título. De eleitor, né? Então, normalmente, onde você vota, normalmente, na eleição nas eleições estaduais e federais, é o mesmo local, mais ou menos, né? Exatamente. Só que na eleição para Conselho Tutelar, nós não atendemos todas as localidades por conta da dificuldade e do fluxo de pessoas que também não vai votar os 29.852 eleitores. Aptos, né? Aí se faz uma média. E aqui em Bom Jardim, a média que foi feita, em concordância com o Ministério Público, são 20 urnas suficientes para atender o público que nós esperamos que saiam de casa e vá votar no dia 1 de outubro. Agora o pessoal ainda está com dúvida sobre, que já me perguntaram isso também, sobre como será o processo de votação. Se vai ser urna eletrônica, se vai ser outro modelo de urna, se vai ser cédula, como será?
Eu não sei como. Pronto. Bom Jardim, como só tem 29.852 eleitores aptos a votar até 3 de julho de 2023, conforme a lista que recebemos da Justiça Eleitoral, então as urnas vão ser de madeira. Poderia ser urnas de lona, mas como as urnas de lona já estão um pouco deterioradas, então, em comum acordo com o Ministério Público, através do nosso promotor de justiça, doutor Rodrigo, aí nós vamos utilizar as urnas de madeira, com lacre, com cadeado, com adesivo de proteção, para dar toda a credibilidade à população. E aí o voto é de cédula, é na cédula. O eleitor pode votar no número ou no nome do candidato. Aí escolhe ou o número ou o nome. No caso, na cédula. É um espaço em branco onde ele vai escrever ou o número ou o nome. É. Tem um espaço para ele colocar número ou nome. Aí ele deposita Fica à vontade. Não. Aí vai e deposita na urna. Agora sim, como é que vai ser a verificação desses votos? Vai ser num local específico? Como é que vai ser? É a apuração, não é? A apuração dos votos será na ERF 19 de julho, que está localizada aqui na Avenida Presidente, Marechal Castelo Branco, Vila Noelândia. E a apuração está prevista para as 18 horas. A partir das 18 horas. Ou seja, se todas as urnas que estão distribuídas, como eu já iniciei, não é? No distrito de Tamboatá, no povoado de Pindobinha, distrito de Bizarra, Encruzilhada, centro da cidade, que é no 19 de julho. Então, quando todas as 20 urnas chegarem, então, iniciará a apuração. São 2 mesas apuradoras com 10 escrutinadores habilitados, pessoas idôneas, não é? Para fazer aquela contagem de votos ali com a fiscalização dos candidatos, dos fiscais, da comissão especial, dos demais membros do Conselho de Direito e a presença do Ministério Público. Certo. Agora sim, uma dúvida muito frequente do pessoal é o que tem que levar para votar. Se você quer votar, o que você precisa levar? O título de eleitor e um documento com foto. Caso você não tenha em mãos o seu título de eleitor, aí você apresenta o seu documento com foto e o seu nome estando ali na lista, você vota normalmente. Então, se você souber mais ou menos onde é a sua seção, né? Você pode se apresentar com um documento de identidade com foto que você consegue votar, não é? Exatamente. Bem, e assim, sobre a quantidade de eleitores que se apresentam para votar, é uma quantidade significativa? A senhora lembra qual foi a quantidade na eleição passada? Na eleição passada, há 4 anos, eu não participei do processo eleitoral, mas tenho conhecimento que votou mais de 6.000 pessoas. Então, essa é a média de pessoas. É a média. Nós estamos esperando aproximadamente 8.000, 9.000 pessoas. Antes se votava em 5 candidatos. E hoje só pode votar em 1. Hoje só pode votar em 1 e também é vedado a confecção de chapas. O candidato, ele não pode fazer agrupamento. Como assim? De 2, 3 candidatos. Antigamente podia, né? Antigamente podia. Como se fosse um mandato coletivo? Sim, não pode, é vedado essa possibilidade. Entendi. Agora é individual mesmo, né? É individual. Cada eleitor só pode votar em um candidato. Qual a importância dessa votação do conselheiro tutelar para a sociedade de Bom Jardim? É de grande importância que cada cidadão
bom jardinense saia de casa no próximo domingo, 1 de outubro, para exercer a sua cidadania, porque você está tendo a oportunidade de escolher o conselheiro tutelar que vai cuidar dos direitos e defender a sua criança e adolescente. Então, se eu tenho esta oportunidade de escolher, dentre os 15, aquele que eu acho que está habilitado, então eu devo fazer este sacrifício exercendo a minha cidadania, o meu civismo. Então, eu acho de grande importância que cada um se conscientize, se anime e vá de fato, não é? Sair de casa, né? Sair de casa e fazer essa escolha. Tem 15 candidatos habilitados. Então, dos 15, eu posso escolher um que vai garantir os direitos da minha criança, do meu adolescente, do meu filho, da minha filha, do meu neto, do meu sobrinho, enfim, da criança e do adolescente bom jardinense. Então, é de grande importância que você tenha liberdade de escolha. É uma oportunidade que você tem. São quantas vagas? São 5 vagas titulares e 5 suplentes. Então, os 5 primeiros mais votados são os 5 titulares. E os 5 subsequentes são os suplentes. Certo. Agora sim, qual é o horário mais ou menos? Vai ser no domingo a eleição. Qual horário mais ou menos a gente já vai ter certeza de quais são os candidatos eleitos? A senhora tem uma ideia assim? Dependendo da quantidade de eleitores, não é, que forem votar, então, aproximadamente umas 22 horas sai o resultado. sai o resultado. Nós iniciamos às 18, se todas as urnas estiverem chegado, né? Na escola, na EREF, 19 de julho. Toda a concentração de apuração será lá. Então, chegando às 20 urnas, que lá já vão estar 8, na EREF 19 de julho, então será iniciada a apuração, né, na presença da comissão especial, dos conselheiros de direito, dos candidatos, dos fiscais dos candidatos, sobre a fiscalização do Ministério Público, que também vai se fazer presente, e de todos aqueles que interessar, participar e assistir, né? O que pode demorar a apuração dos votos é porque é manual. Entende? Uhum. Porque todo mundo vai votar numa cédula, né? E depois, imagina, vai 8 mil pessoas votar. Que vá mais, né? Mas imagina, vai 8 mil votar. Aí as pessoas manualmente vão apurar 8 mil votos manualmente. 10 pessoas, não é? São 10. São 2 mesas. São 2 mesas apuradoras com 10 escrutinadores. São 20 pessoas nesta contagem. Manual, né? Manual, é. Trabalhoso. Cada candidato. São 15 candidatos. Bem, agora sim, depois que passar a eleição, como é que vai ser a posse? Já tem isso estruturado ou isso vai ver depois? Já tudo já organizado. Depois que acontecer o resultado das eleições, a comissão especial, não é, divulga no Diário Oficial da União, certo? E na AMUP também. E dali os candidatos eleitos, os 5 titulares e os 5 suplentes, eles irão a uma capacitação. E em preparação para assumir e tomar posse no dia 10 de janeiro de 2024. Então, o Conselho Tutelar, que hoje está em Bom Jardim, ele ficará até o dia 9 de janeiro. No dia 10, o novo Conselho tomará posse. Aí tem uma cerimônia, alguma coisa assim, né? Haverá uma cerimônia de posse, não é? A diplomação e a cerimônia de posse na data de 10 de janeiro. É uma data unificada para todo o Brasil. Uma coisa importante assim que eu queria falar, que o Conselho Tutelar ele é muito importante para uma cidade.
E eu ouvi alguns conselheiros falando que não tem tanta notoriedade, não está no holofote, justamente porque todo o trabalho do conselheiro ele é no anonimato, né? Porque se trata de crianças e adolescentes. Então o pessoal não reconhece porque pensa assim, o conselho não está trabalhando, não é? O conselho não está agindo. Para que eu preciso de conselho tutelar? Exatamente. Mas a gente tem que entender que o conselho tutelar ele tem que trabalhar no anonimato para preservar a imagem das crianças e o futuro delas, né? Porque imagina uma criança que ocorreu alguma coisa triste com ela e tá na rua essa informação. Ser exposta, né? Aí ela vai ficar exposta. Então, eu parabenizo todos os conselheiros tutelares, porque é um trabalho muito importante para a sociedade de Bom Jardim e de qualquer cidade. Exatamente, Maninho. É um trabalho de grande relevância, trabalho do Conselho Tutelar. Tem que ser um trabalho sigiloso. Nada que acontece, as denúncias podem ser divulgadas, porque são denúncias que vai levar, denigrir a imagem daquela vítima. E aí, uma das atribuições do Conselho Tutelar é preservar esse anonimato, é fazer o seu trabalho sigiloso. E por ser um trabalho sigiloso, existem as pessoas que acham que eles não fazem um trabalho relevante, mas é um trabalho de grande importância, onde eles lutam pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eles garantem este direito. E aí a gente tem que aplaudir, né, incentivar e dizer à sociedade, saia de casa no domingo, dia 1 de outubro de 2023, vai exercer o seu direito de cidadania e vá escolher a pessoa que você acha que está preparada, habilitada para cuidar da sua criança e do seu adolescente. Agora sim, dona Marisa, o horário, né? Acho que a gente não tocou nesse assunto. Sim. Como é que vai funcionar, quando vai abrir, quando as pessoas já podem chegar para votar? Todo mesário, presidente, secretário e mesário das sessões já vão estar no seu local de trabalho a partir das 7 horas da manhã. Às 8 horas, iniciarão todos os trabalhos de votação. A votação iniciará às 8 horas da manhã e vai até às 17 horas. E há quem pergunta, não é? Caso de 17 horas e 1 minuto ainda tenha pessoas aguardando na fila para votar, essas pessoas irão votar sim. E ali fecha o ambiente, não é? E a última pessoa vai ter o seu direito de exercer a sua cidadania, dando o seu voto no candidato que ele achar conveniente, certo? E ainda repetindo, não é? Só reforçando, quando todas as 20 urnas chegarem no local de apuração, que é na EREF 19 de julho, na Vila Noelândia, aí será iniciada a apuração. Quando chegar todas? Todas as 20. São 20 urnas. 8 já vão estar na EREF 19 de julho. Aí tem as que vêm... 12. As 12 que vêm dos determinados locais, que eu gostaria aqui, inclusive, de reforçar, né? Não é? É importante. Uhum. É importante reforçar que na Escola 19 de Julho são 8 sessões, todas as sessões que funcionam na sede do município, no centro da cidade, as sessões que funcionam na EREM Raimundo Honório, EREM Dr. Mota Silveira, ETB, Escola Mariana Rufino Ribeiro, vão estar todas concentradas na Escola 19 de Julho. 8 urnas. Aí vamos lá para a Escola Dr. Moacir Breno Sotomayor, em Umari. Aí vão estar lá concentradas todas as pessoas que votam em Aroeiras, Lagoa de Negro e naquela região de Umari. Na Escola
Dr. Moacir Breno Souto-Maior, vamos ter 4 sessões de votação. Esclarecendo que cada eleitor que chegar vai ter pessoas aptas para conduzir o eleitor até a sessão que ele já vota. Aí vamos para a encruzilhada. Na encruzilhada, vão funcionar as sessões na escola Olivar Borges, ali na encruzilhada. Então, todas aquelas pessoas que votam nos Freitas e toda aquela região da encruzilhada vão votar todas ali na escola José Olivar Borges. Em Tamboatá, só reforçando, não é, que já foi falado, na escola Eutímio de Souza Cabral, Tamboatá. E ali vão estar concentradas todas as pessoas que votam na própria escola Eutímio de Souza Cabral, na escola Moisés Amavo e toda a região ali. Todo um pessoal ali que vota naquelas localidades, nas localidades circunvizinhas a Tamboatá, estão com suas sessões lá na escola Eutímio de Souza Cabral. No distrito de Bizarra, reforçando, estão as sessões na escola João de Moura Cavalcante. Aí vem o pessoal de Lagoa Comprida e todo aquele pessoal que moram ali na região do distrito de Bizarra. E lá na Escola Rural Feijão, no Sítio Feijão, vai funcionar todas as sessões, né, da Escola Emerêncio Barroso, de Barroncos, Rural Feijão e Paquevira, e toda aquela região ali de Barroncos, Sítio Feijão, Paquevira, tudo lá na Escola Mínima Rural Feijão. E em Pindobinha irão funcionar todas as pessoas que votam na Escola Josefa Coleta, Professora Maria José Aguiar e toda aquela localidade circunvizinha a Pindobinha. Certo, esses serão todos os locais. Todos os locais, são 7 locais. 7 locais nos 7... 7 locais em todo o município. 7 locais, né? 7 comunidades em todo o município, incluindo a sede do município, né? O centro da cidade. Tem mais alguma informação que a senhora acha que importante e relevante que a gente não abordou aqui? Eu considero importante, não é, dizer a toda a população bonjardinense que já está garantido todo o transporte para conduzir o eleitor da localidade onde ele reside até essas localidades onde estarão distribuídas as sessões. No caso, a Prefeitura vai disponibilizar? A Prefeitura Municipal de Bom Jardim, na pessoa do nosso gestor municipal, estará disponibilizando os transportes para conduzir os eleitores, para conduzir as urnas aos locais onde vai acontecer as sessões e também a alimentação para os mesários que irão trabalhar. São 60 mesários, são 20 sessões, 3 pessoas em cada sessão, são 60, 20 escrutinadores, além da comissão especial eleitoral e todos aqueles que estarão dando suporte nesse processo de escolha para membros do Conselho Tutelar. Bem, eu acho que é isso. A senhora esclareceu todas as nossas dúvidas. Muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade em vir aqui. Quando a gente conversou com a senhora gostou da ideia, topou. Então a gente agradece. De prontidão.
A gente agradece a sua presença aqui. Em nome da Comissão Especial Eleitoral, em nome de todos os conselheiros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, deixo aqui a minha gratidão, a vocês que se disponibilizaram em nos receber para esses esclarecimentos que considero importante para a população bonjardinense. O meu abraço afetuoso a vocês, Maninho, Carlos e Delbrando, a toda a população bonjardinense, dizer que é de grande importância que saiam de casa no dia 1 de outubro e venham aos locais de votação exercer o seu exercício de cidadania, escolhendo o candidato a conselho tutelar do nosso município, que vai garantir os direitos e defender a sua criança e o seu adolescente. Muito obrigada, que Deus continue nos abençoando sempre. Muito obrigado. Que agradece pela sua visita. Muito obrigado. É um prazer imenso. Muito obrigada a vocês. Bem, nós finalizamos agora a conversa com a presidente do CMDCA, Dona Marisa, e agora nós vamos conversar com os conselheiros. E a gente selecionou em ordem alfabética, começando pela conselheira Ana Luísa Isso. e seguindo os demais. Então, seja bem-vinda, Ana Luísa. Muito obrigado. Queria agradecer, pelo espaço, por estar participando, do Talk Bonja. É um prazer imenso. Agora sim, Ana. Vamos à primeira pergunta, Quem é Ana Luísa? Quem é a candidata Ana Luísa? Ana Luísa é uma mulher simples, uma mãe batalhadora, trabalhadora, onde já fui muitas vezes subestimada porque venho do sítio, Quando vem do sítio, não vai conseguir chegar lá. Quando eu decidi ser candidata pela primeira vez, disseram que eu não ia conseguir, não teria capacidade de passar na prova, porque a gente tem essa prova para poder ser candidata. Mas fui lá, estudei, batalhei e consegui chegar. Sou uma pessoa simples, mas que determinada, que corre atrás dos meus objetivos. E acredito que, assim, quando a gente se dedica, a gente consegue chegar ao nosso objetivo. E no caso, você mora no... Moro no sítio, eu moro no Sítio Torto, assim, conhecida aqui de Bom Jardim. Sou nascida e criada aqui em Bom Jardim. Como pode-se dizer, uma bom jardinense raiz, Certo. E o que motivou você a se candidatar a conselheira tutelar? A causa mesmo, da infância, da criança ou adolescente, poder defender os direitos dela, Essa já foi o motivo que eu tenho entrado desde o início, porque já estou atuando na área, E também o motivo pelo qual eu desejo continuar, Continuar lutando pelo cumprimento dos direitos das nossas crianças e nossos adolescentes. Então, assim, faz muito tempo que você atua nessa área das crianças e dos adolescentes. Sim, Já vai fazer 4 anos que estou atuando como conselheira tutelar. Já um bom tempo, onde a gente já pude passar por várias experiências e várias situações e me levaram a ter mais aprendizado, mais conhecimento nessa área. Certo. E qual a importância do Conselho Tutelar para a nossa comunidade? O Conselho Tutelar, ele é o quê? Ele é o responsável, o órgão responsável, o zelar, o fiscalizar, e garantir os direitos das crianças e adolescentes. É um órgão muito, muito importante na sociedade que, às vezes, não tem o devido valor, Às vezes, a sociedade não entende qual o papel, mas que é de suma importância. Agora sim, Ana, a questão do estatuto, do ECA. Como é que você vê, assim, a importância? Qual a importância do ECA? O ECA é muito importante, É o Estatuto da Criança e Adolescente, onde nele está
as crianças são tratadas como sujeitos de direitos e em desenvolvimento, né? E precisam ser sempre garantidos, nela precisam ser garantidos sempre os direitos das crianças e adolescentes. Que estão, no caso, em desenvolvimento. E sobre a violência contra criança e adolescente, como que o Conselho Tutelar atua nessa situação? Quando o Conselho Tutelar ele recebe a informação de uma violação de direito, ele aplica medida, né? Essas medidas são previstas no Estatuto da Criança, o artigo 101, do inciso do 1 ao 7, do Estatuto da Criança e Adolescente. Uhum. E dentre essas medidas tem... ele pode aplicar medida requisitando serviço na área de saúde, educação, assistência social, previdência e segurança. Dentre outras, né? Tem essas que podem ser aplicadas. Ou seja, ele recebe a informação e ele aplica a medida. Já que você falou sobre direitos e que as crianças e adolescentes possuem, eles têm alguns deveres. Sim, as crianças e adolescentes têm os deveres, né? Tem deveres, eles devem respeito, eles devem obediência aos responsáveis. A gente trabalha muito essa questão, às vezes, em palestras em escolas, porque dizem muito que o Conselho Tutelar, ele só dá direitos às crianças, né? Defende os direitos, mas não os deveres. Mas ele tem os deveres e a gente sempre participa em palestras de escolas, onde às vezes tem adolescente que acha que pode fazer tudo. Aí a gente sempre vai estar lá, dizendo quais são os deveres dele e dizendo que a partir do momento que se é adolescente, depois de 12 anos, por exemplo, ele já responde. Aí, no caso, já é uma auto infracional e onde o Conselho Tutelar ele não pode defender e nem pode representar esse adolescente, porque ele próprio quem está violando o seu próprio direito. Bem, agora, Ana, a pergunta mais importante. Por que os bom-jardinenses devem votar em Ana Luísa para conselheira tutelar? Bom, devem votar, né? Peço que votem para que eu possa continuar nessa área que me identifiquei tanto esses anos todos, né? Que eu possa continuar com esse trabalho, que eu possa continuar defendendo essa causa da infância, né? Que é na garantia dos direitos. E durante esse período eu já peguei experiências, eu passei todos esses anos com toda a minha dedicação, com todo o meu comprometimento e eu possa continuar, né? Exercendo essa função que é tão importante e é garantir direitos, porque eu costumo dizer que garantir direitos é garantir um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes. E qual é o número? E, para que eu possa continuar garantindo esses direitos, vote no número 92. Ana Luísa, conselheira tutelar. Acabamos de ouvir a candidata a conselheira tutelar, Ana Luísa, e a partir de agora ela tem 1 minuto para as considerações finais. Olhando para a câmera, para essa câmera aqui. Pode olhar para a câmera. Bom, queria agradecer por um momento, né? É de suma importância. E também pedir que nesse domingo a população bom-jardinense vá às urnas, exerça sua cidadania, votem consciente, votem na conselheira Ana Luísa, para que eu possa continuar zelando pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. Votem no número 92. Ana, muito obrigado pela sua presença. Eu muito obrigado por ter aceitado o convite, né? E esperamos mais vezes no futuro recebê-la aqui também, novamente. Amém, se assim Deus nos permitir, né? Muito obrigado. Bem, agora nós vamos receber um outro candidato, no caso, uma candidata ao Conselho Tutelar, Ana Pessoa. Seja muito bem-vindo, Ana. Bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Agora sim, quem é Ana Pessoa? Quem é a candidata Ana Pessoa? Eita, falar de Ana Pessoa é muito fácil. Todos conhecem Ana Pessoa. Ana Pessoa é casada, mãe de 2 filhos. Casada não. Não é casada. Agora não. a Ana Pessoa é viúva. Ah, sim. Ana Pessoa é viúva, mãe de 2 filhos, né? Eu trabalho na UBS de Itagiba. Tenho 52 anos,
Já tive várias experiências, até como radialista, viu, meninas? Radialista? Olha, aqui quando eu ligava dizia, Prefeitura do Bom Jardim, bom dia. Eu fazia, quem é? Sou Ana Pessoa. E essa é a Ana Pessoa, bem extrovertida, gosta de conversar, é meia tagarela, mas com muita responsabilidade no que faz. Quando assume um compromisso, ela pega aquele compromisso com garra, entendeu? E vai em busca da causa. Ana, e o que te motivou a se candidatar a conselheira tutelar? Pô, primeiro, eu já fui conselheira tutelar em 2005 e fiquei como suplente. Uhum. Eu tive assim, eu gosto muito de lidar com, como eu já falei anteriormente, eu gosto de lidar com o povo, com o público, né? E quando eu vi aquela causa de conselho tutelar, eu fiquei assim, eu trabalhava na funcionária pública, eu disse, eu acho que eu vou entrar para ser conselheira. Aí na época eu fui suplente, primeiro suplente, né? Foi em 2005. Aí em 2009 eu me candidatei, ganhei como titular, assumi 4 anos, depois veio 2013, né? Eu ganhei de novo, mas eu não assumi, não terminei porque eu tive um problema sério de saúde, onde o médico achou melhor eu me afastar, por causa do estresse. Eu trabalhava com muitas coisas e ele disse, olha, Ana, você vai escolher entre uma coisa e outra, dê uma paradinha, a gente não desenvolver outro tipo de doença. Aí, mas eu fiquei muito triste porque eu gosto da causa e o que motivou agora, nesse momento agora, retornar, se assim o povo for da vontade do povo, eu fiquei curiosa na prova. Eu disse assim, olha, tem prova, eu acho que eu vou fazer. Eu quero ser adolescente, né? Carlos já me conhece, que eu até pré-VUP, né? Fiz pré-VUP, gostaria de ser assistente social. E até no pré-VUP o professor dizia, eu era mais velha. Como agora também sou a mais velha. E eu acho que não tem idade. A gente buscar um objetivo. Aí eu fiz a prova. Quando eu abri, eu disse, eita, eu estudava parecendo adolescente. Fazendo uma prova de um vestibular, diga você. Se você chegasse na minha casa, mãe, para um pouquinho, minha filha dizia. Eu ia lá. Estudei. Quando eu abri no dia, eu disse, tive aquele... Chega a me sentir assim, bem à vontade, quando eu fiz a prova, né? E vi que as questões eram bem coniventes com o assunto do Conselho Tutelar. E eu queria muito voltar a ser conselheiro, porque eu gosto da causa. Aí, assim, Ana, sempre trabalhou com crianças, tem uma experiência, né? Você Isso, tem... porque o meu concurso no município, na época, foi para telefonista. A gente tinha PS, que era o posto de serviço. Ligava através do 101. Eu era telefonista de posto, né? Então, teve o concurso de telefonista e quando começou a ter telefones fixos, e os postos telefônicos foram desativados. Então, eu fiquei como telefonista da prefeitura, depois aí a gente foi como agente administrativo, a gente ficou como agente administrativo. E ali eu sempre gostei, entendeu? De lidar. Até professora me chamava de tia Ana, eu gostava de ensinar reforço, de dança, gosto muito de cantar, gosto de botar as crianças para cantar comigo, participava do coral, sempre tive contato com as crianças, e o meu trabalho hoje em dia é também com criança, é voltado à criança, porque na UBS a gente trabalha com todo tipo de pessoas, né, e com criança que tem a enfermeira que trabalha na parte da poricultura, né, e eu gosto muito, já tenho experiência com criança, e até então já fui conselheira tutelar, né. Na sua visão, na sua opinião, qual a importância do Conselho Tutelar para a nossa comunidade? Gente, eu acho que o Brasil é privilegiado, porque eu acho que todos os países deveriam ter um Conselho Tutelar, porque eu fazendo a campanha, que eu não tenho nem quase tempo, mas as pessoas que me conhecem sabem, tem gente que quando a gente chega diz assim, eu não vou votar no Conselho porque eu não tenho criança. Gente, o Conselho não é para quem tem criança. É para defender o direito da criança. Independentemente se você é pai ou mãe, são outras crianças que a gente precisa defender. Você não imagina o quanto aquilo que a gente vê na televisão, no repórter, o pessoal diz, criança foi abusada, criança foi espancada, também a mãe... Minha gente, tudo aquilo a gente vivencia o dia a dia dentro do nosso município. Porque eu, enquanto conselheira tutelar que eu não dormia, praticamente eu ficava... eu dizia assim, Senhor, cuida dos meus filhos, eu vou cuidar dos outros que estão precisando de mim. E quem me conhece sabe muito bem como era meu trabalho. Eu passava 24 horas mesmo, disponível mesmo.
Eu não dormia em casa, dormia nos hospitais, eu ficava com as crianças. E sei que evoluiu. Muita gente dizia, o Conselho Tutelar hoje não faz mais isso. Não, não é que o Conselho Tutelar não faz mais isso. O Conselho Tutelar, ele não mudou. Até então eu viso posso ser que eu esteja mudando da pergunta de vocês, se eu tiver, vocês me corrijam. O estatuto, ele não mudou, ele acrescentou. Eu lendo ele, de casa, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer. A gente trabalha com ele, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu acho que é de uma suma importância. Ele não é político, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional. A gente não tem papel de juiz nem de promotor, porém a gente tem as decisões coletivas entre o colegiado, né, o Conselho Tutelar. As decisões da gente, elas são previstas, né, dos artigos, e se alguma coisa a gente fizer de errado, que acha que está errado aquilo, eles têm que denunciar a gente ao Ministério Público e a gente tem que provar que aquilo que a gente está fazendo está errado. Mas que é uma causa importante, isso é, minha gente. Vocês não imaginam o quanto é gratificante poder defender um direito violado de uma criança. A gente sabe que criança, ele é cidadão de direitos. Agora sim, Ana, a questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que você vê a importância dele? Ele é a nossa cartilha. Assim como o professor de português tem a cartilha de português, o de matemática tem, todos nós devemos ter a Bíblia como a base principal, seguidora do mandamento da igreja, da lei de Deus, né? A cartilha do Conselho Tutelar é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É nele que a gente se baseia. Porém, a gente sabe que tem a prática e tem a teoria. Aí tem gente, não, porque o Estatuto diz isso e você faz aquilo. Não, gente. Se o Estatuto da Criança, ele diz que é para fazer aquilo, a gente tem que fazer valer. O artigo que a gente trabalha é o 136, é do direito dos conselheiros tutelar. É onde a gente tem as nossas atribuições. É o artigo 136. Eu lendo, ele foi acrescentado, ele só tinha 10 itens. Ele agora tem 20. Ele aumentou. Então, eu acho assim que sem ele foi criado justamente para a gente trabalhar no direito da criança e do adolescente, eu não sei como é que a gente trabalharia, né, sem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é muito importante, porque é através dele que a gente vai se basear as nossas atitudes, as nossas decisões, os encaminhamentos, porque o Conselho Tutelar ele é um órgão de encaminhamento. A gente tem que encaminhar e cobrar. A gente não pode pegar, eu não posso receber uma denúncia, eu encaminhar e eu me isentar. O povo vai cobrar de mim. Então, se o povo vai cobrar de mim, eu tenho que cobrar onde eu mandei. Se eu enviei o encaminhamento ao Ministério Público, eu tenho que cobrar dele depois. Solicitar, através, vem por meio dele, solicitar de você, eu li a resposta que ele entendeu. Então, a sociedade, ela está carente muitas vezes, eles comentam muito aonde eu estou andando, em que diz que não vê muita coisa sendo feita pelo Conselho Tutelar, porque de primeiro conselho é assim. O que é que eu digo? Minha gente, o Conselho, ele não mudou. Porém, ele acrescentou. Então, a gente precisa demonstrar. E outra, o Conselho, ele não aparece. O Conselho, ele é um órgão que ele não é para estar aparecendo. Porque se você atende uma criança com direito violado, por exemplo, uma criança que ela foi abusada sexualmente, eu não tenho que se dar satisfação. Eu não tenho que dizer à população que aquela criança ela foi abusada. Até então, ela tem que manter de sigilo o caso dela. A criança tem que ser protegida. Aí o pessoal, o que foi feito? A gente não pode dizer o que foi feito. Só quem sabe é aquela família em quem a gente atendeu, o Ministério Público e quem é envolvido. Se terceiro sabe, porque a gente sabe que numa cidade pequena, todos os casos, fica todo mundo sabendo, né? Aí eu digo a você, a gente tem que cobrar. Se a gente enviar e a gente não cobrar, então a gente não está representando a criança ou adolescente. E para mim é muito importante ser conselheiro tutelar. Uma pergunta que eu ia fazer, mas a senhora já acabou respondendo. Eu sou bem assim, né? Ligeira, né? Acabou respondendo. Acelera, que seria né? A importância, não a importância, mas sobre a violência contra criança e adolescente. Como o Conselho atua nesse quesito? Olha, eu chego a respiro. Se tem uma coisa, minha gente, que a gente tem que preservar é criança. Criança é criança. Adultos, procurem respeitar as crianças. Quando eu era conselheira tutelar, quando vinha uma violação de direito de criança, eu mudava. E a hora que eu olhava assim, para quem violou, você não é humano.
Porque ninguém tem direito de mexer com a inocência de uma criança. E não gosto também quando a pessoa diz assim, aquela criança já sabe o que faz. É criança, minha gente. De 0 até os 11 anos e 11 meses, é criança. Adolescente é acima de 12 anos. Ele responde pelos seus atos, porém ele é um adolescente. Mas criança não se brinca com criança. Quando você vê, eu mesmo, olha, quando eu olhava para o lado dos meus amigos, eu olhava um para o outro. Ana, e aí? Eu digo, olha, isso aí é uma decisão que a gente não... Eu não pensava 2 vezes. Não, aí, de muitas vezes, tinha pessoas que chegavam a ficar com raiva de mim, assim, aquela dona Ana pega muito pesado com os casos de criança. Não pego pesado com caso de criança. Tá? Então, também não sou juiz, sou promotor. Eu quero medida. Porque se eu sou um conselheiro tutelar, eu quero representar o direito dele violado. E quem comanda é a rede de proteção. Então, a gente tem que destrinchar os casos para a rede. A gente também não trabalha só. A gente trabalha com o Ministério Público, Polícia Militar, que tem um papel importantíssimo, o qual eu tiro o chapéu. A Polícia Militar, quando fui conselheiro tutelar, dava muito suporte a nós, porque quando a gente é convocado e tem uma criança sendo violada, eu vou cruzar meu braço. Se eu sou um conselheiro tutelar, eu tenho que atuar, eu tenho que acompanhar. Eu não faço papel de polícia. Mas se lá tem uma criança que está o direito dela sendo violada, os responsáveis dela estão lá, e eles mesmo, que dos direitos violados da criança, 90% a gente pode dizer que é familiar. Eles próprios violam o próprio direito da criança. Então, se a gente recebe uma denúncia de que a criança ela foi espancada, ela está em casa toda machucada, e os pais não saem de casa, ou foi familiar, ou foi alguém, acionou o conselho tutelar porque não tem ninguém. Aí o conselho diz, eu não vou porque não é meu papel. Pô, eu sou o quê? O que é que eu estou fazendo enquanto conselheiro tutelar? Porque até então eu sabia que o único órgão que representa o pai e a mãe na ausência dele é o conselho tutelar. Então, quando a gente for chamar, a gente não vai ser pai e mãe, a gente vai representar. Porém, a gente tem que localizar os pais. Então, a gente trabalha em conjunto Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e os órgãos de rede de proteção, CREAS, CRAS, e agora a gente está vendo que foi criado aí mais um novo, eu não sei, é tanta coisa para mim, que foi criado agora para os especiais. CEACAD. O CEACAD. Muito bom, muito bom. Já vai ser uma coisa a mais que a gente vai ter para poder trabalhar com nossas crianças com os direitos violados. E com aquelas crianças de vulnerabilidade que a gente sabe que temos muito. Inclusive, eu tenho uma comunidade bem carente. Precisa de ser bem vista, entendeu? Em relação a esse ponto, que é uma comunidade que a gente vê que está crescendo crianças, vindo adolescente. A gente sabe que por aí vem as violações deles e precisa de sempre ter um apoio. E o Conselho Tutelar tem que estar presente, minha gente. Certo. A senhora falou sobre... Senhora não, você, né? Posso chamar você? Chamar você. Eu chamo de senhora porque minha mãe ensinou a me chamar, né? Mas... Tá escrito a mãe dele. Mas ela é uma das pessoas mais jovens que eu conheço pela energia, né? Obrigada, Carlos. Mas já sou velha, viu? Meio século. Certo. A gente ouviu você falar sobre os direitos que as crianças têm, direito de crianças e adolescentes. O ECA, ele proporciona, mas também a gente queria ouvir sobre os deveres que as crianças e adolescentes também têm que ter. Olha, criança em fase de criança, ela tem direitos. Direitos. Obrigação ela não tem. Deveres todos nós temos. Então, os deveres são mais uma conduta familiar. Da educação, da base, é quem vai dar direito àquela criança. Elas têm direito de respeitar, todos têm o direito de respeitar. Porque a gente... Dever, no caso. Dever. Dever. Né? Pronto, eu trabalhei na escola, trabalhei em secretaria de escola, quando eu ficava observando assim, o jeito das crianças, porque a gente sabe que hoje, com a evolução, eu criei o meu desse jeito. O tempo evolui, mas a educação, ela vem de uma base. Então, se você foi educado de uma forma, eduque seu filho daquele jeito. O que é que impede você de educar seu filho como você foi educado? Se você hoje é um cidadão de bem, por que você não educar seu filho desse jeito? Então, a gente não pode culpar uma criança quando a gente diz assim, mal criado. Não é culpa dele. É a forma de como está sendo tratado. Porque dentro de casa, você vê o comportamento do seu filho. Ensina seu filho, quando ele se acordar de manhã, ele te dizer, bença mãe, bença pai, bom dia. Passar por um idoso, bom dia. Eu sempre sou assim, quando minha menina fala assim, mãe, a senhora fala demais.
Com quem a senhora não conhece? Porque mamãe dizia assim, eu não sei a quem você puxou. Porque, Ana, tu fala com todo mundo. Eu, olá, tudo bom? Bom dia. Eles falam assim, mas essa mulher é demais. Por quê? Eu fui criada assim, entendeu? E meus filhos não são. Eles são bem calados. São bem calados. Então, eu até digo assim à minha filha, quando você um dia for mãe, você vai educar sua filha como você foi educada. Porém, dentro dos pandêmicos que a gente está vendo, não é evolução. A evolução que a gente diz é tem rede de internet, tem celular. Não para um filho, que a mãe quer assim. Quando o menino está chorando, toma o celular para ele brincar, para ele ficar calado. Minha gente, deixa ele chorar. Ele tem que saber o que é chorar. Quando o menino quer uma coisa, a mãe diz, eu não tenho paciência. Eu compro logo isso para ele. Você não está educando. Você está dando o direito dele querer o que ele pode lá na frente e não ter. A gente tem que impor limite nas crianças e educar elas para um futuro melhor. Como é que a gente diz que as crianças são nosso futuro se nós mesmos adultos não estamos ensinando? Quando a criança nasce, ela sabe o que é mamar? Se a gente não colocar uma criança para sugar, como é que ele vai saber? Ele sabe do gosto? A criança sabe o que é açúcar, o que é sal? É a gente que vai ensinar. Então, por isso que eu digo, os deveres são nossos. A obrigação é nossa de educar. E a gente não tem direito nenhum, enquanto cidadão, enquanto adulto, de dizer aquela criança é mal educada porque ela não tem educação. Não, é como é a criação. E outra coisa também, aproveitando, tá, mano? A professora, o professor, ele não educa a criança para a vida. Ele ensina os conhecimentos da vida. Quem educa são os familiares. Tira isso da cabeça de que meu filho em casa é uma coisa e na escola ele é outra. Não. Será que seu filho em casa ele não tem até liberdade muitas vezes de ser criança e na escola ele tem oportunidade? E tem muitas vezes professores e que diz que aquele menino puxou a mãe. Quando era pequena, tem que dizer, oxe, a menina é o fute. Mas eu era danada assim, eu gostava de brincar, de dançar, participar das coisas, mas sempre respeitei os professores e sempre eduquei meus filhos a respeitarem os mais velhos. E é assim que eu fui educada. Bem, agora, Ana, nós vamos para a pergunta mais importante. Por que os bonjardinenses devem votar em Ana Pessoa para conselheira tutelar? É até meio egoísta se eu dizer por que deve votar, porque temos 15 candidatos aptos e passaram por uma seleção pela prova, né? E todos tiveram uma nota para concorrer. Porém, a população ela tem que ver o seguinte, ela tem que conhecer o que é realmente um conselho tutelar. Conselho tutelar não é política. Conselho tutelar não vai ir lá brincar. Ou o que é que tu faz com a criança? Eu brinco, eu gosto da criança, eu faço arte com ela. Não, minha gente. Conselho tutelar é defender o direito violado. Que direito é esse? A criança tem direito de brincar? Tem sim. Agora, você acha que uma criança ela tem que ser espancada até a morte? Você acha que uma criança ela tem que ser estuprada? E ninguém defende ela? Você acha que uma criança ela tem direito de ir para a escola? Ela tem direito de aprender. Ela tem direito de ser criança também. Criança é criança. Então, eu acho que um jardinense, já me conhecendo, eu tenho 30 anos de funcionária pública. Eu não quero ser conselheira tutelar, como eu digo e repito, ter um salário de conselho. Eu quero por uma causa. Eu já fui e gosto. E tudo que eu faço por amor, eu faço porque eu gosto de fazer, gosto de ajudar as pessoas dentro do meu trabalho. Eu gosto de desafio, eu gosto de ser cobrada. Então, eu acredito que as pessoas que me conhecem, que já sabem do meu trabalho, eu gostaria que acreditassem que eu vou continuar a fazer aquilo onde eu parei em 2014 por causa da minha doença, o problema que eu tive. E eu queria continuar a ser conselheira. Não só eu, como também os companheiros também que vêm aí. Então, a decisão vai ser do povo de Bom Jardim. E assim, qual é o seu número, Ana? O meu número é 21. Não tem erro, gente. No dia 1, façam 21. Fácil. Certo. Acabamos de ouvir a candidata a conselheira tutelar, Ana Pessoa, e agora ela tem 1 minuto para as considerações finais. Pois é. Eu quero agradecer a você, Carlos, a você, Maninho, agradecer a Delbrando. Isso é uma oportunidade que eu acho que vai revolucionar, porque é de grande importância esse momento aqui com a gente. Pelo menos as pessoas têm mais conhecimento nas redes sociais,
da candidata, porque eu tenho o podcast, né? Talk Bom Jardim. Talk Bonja. Talk Bonja. Gente, isso é coisa assim, que eu tenho que aprender a falar direitinho essas palavras, né? Mas sigam aí, minha gente, que é importante demais. Isso vai fazer uma evolução no nosso município, com esses dois aqui, que são... Carlos eu já conheço, né? Carlos Manning também, da minha amiga e do meu amigo, né? Que também é candidato. E é importante demais, demais, demais isso para vocês aí, internauta. Inclusive, eu que tenho 52 anos, e a juventude não conhece ainda o meu trabalho. E, tem seus pais, tem seus familiares que vai dizer, olha, aquela dali foi conselheira naquele período e foi uma excelente conselheira. Então, eu agradeço a vocês essa oportunidade, sigo firme e forte, com fé em Deus em primeiro lugar, com apoio do povo e do reconhecimento do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar e quem me conhece sabe muito bem. Eu espero que quando for no dia 1 de outubro, vocês escolham os candidatos certos para defender o direito da criança ou do adolescente. Não o meu, não o seu, mas daquele que precisa. Ana, muito obrigado pela presença. A gente agradece por ter aceito o convite e a gente, assim, pode receber também você outras vezes. Espero que sim, minha gente. Muitas vezes eu quero participar com vocês. Gostei muito, eu era bem assim, mas fiquei muita vontade. Isso é muito bom. E diga a vocês que estão em casa, venham-se embora participar também, viu? Ana, muito obrigado. Nada, gente. Bem, e agora a gente vai receber André Lima. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado a todos da equipe do Talk Bonja pelo convite. A gente está aqui à disposição para dialogar um pouco. E assim, primeiro a gente vai começar pela apresentação, né? Quem é André Lima? André Lima tem 31 anos, eu sou casado, pai de 2 princesas, estou no Conselho Tutelar desde 2016, quando eu participei da primeira eleição em 2015. Ele conseguiu esse objetivo, ganhou em 2019, está tentando agora a reeleição para o 3º mandato, se assim Deus permitir. Certo, nascido aqui em Bom Jardim. Nascido e criado em Bom Jardim. O que te levou a ir para o conselho, trabalhar no conselho? Eu fazia parte de uma entidade não governamental antes de ser conselheiro. Eu conhecia alguns conselheiros na época. A gente era esporte, era capoeira, a gente sempre fazia parte ali do pessoal. E eu comecei a estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é conhecido por ECA. Uhum. Uma lei muito bonita, é uma lei que está ali para garantir, de fato, o direito da criança e do adolescente. Eu achei muito bonito, estudei, me aprimorei. Aí foi quando eu decidi fazer a prova lá em 2015, e a gente está aqui até hoje, cada dia mais aprendendo o que é o Estatuto, fazendo valer a lei. Aí de lá para cá, sempre trabalhou com crianças nessa área, sempre atuou nessa área? Sempre trabalhei, participei de várias formações. Desde 2014 ou 15? De 15 para cá. Participei de várias formações, procurando aprender mais. O Estatuto é uma lei muito grande. A gente nunca sabe tudo, né? Está sempre aprimorando cada dia mais para fazer sempre o melhor pelas crianças e o adolescente. E para você, assim, qual a importância do conselheiro tutelar na nossa sociedade? É uma função muito importante, porque de fato é o Conselho Tutelar que está ali para garantir o direito, sempre que eles forem ameaçados ou violados. A lei, acho que é a porta de entrada ao Conselho Tutelar. Vou citar aqui um exemplo muito, muito simples em relação a uma escola. Muitas vezes o pessoal se muda de cidade, já no meio do ano, quer procurar uma vaga numa creche, numa escola, e geralmente não tem mais a vaga. O Conselho está ali para garantir essa vaga, que é a educação é um direito de todos, principalmente da criança e do adolescente. Como outras coisas que, sempre que for ameaçado ou violado, o Conselho está ali para garantir. Agora, assim, você falou, André, do ECA, né? Mas, assim, para quem não sabe, e qual é, até para o pessoal saber, qual é a sua visão sobre o ECA? Qual é a importância? O ECA ele é fundamental para garantir os direitos, que a gente se baseia, tudo é no ECA, que é uma lei federal, a Lei 8069, de 13 de julho de 1990, foi criada e sancionada. O ECA ele foi criado para garantir os direitos. Porque antigamente, na época da escravidão, a gente via muitas crianças sendo escravizadas. Uhum. A gente via, nem para a escola as crianças tinham direito. Esse ECA foi criado
já para garantir todo esse direito, e a saúde, a educação, o esporte, a cultura, o lazer. E sempre que esses direitos forem ameaçados ou violados, o Conselho está ali se baseando no ECA para garantir esse direito. No caso aí você falou sobre direitos e deveres. Também. Principalmente os adolescentes, né? O adolescente tem todos os seus direitos, mas também tem os seus deveres. E a gente vê hoje adolescente que quer mandar nos pais. Isso aí não existe, né? O ECA tanto dá o direito, como também tem os deveres, que é sobre respeitar pai e mãe, sobre respeitar o professor, é seguir na linha certa. Direitos e deveres, tudo está em lei. Violência contra criança e adolescente. Como o conselheiro atua nessa situação? A gente atua com muita cautela e muita responsabilidade, porque nem tudo que chega no conselho hoje é verídico, é verdade. Infelizmente ainda tem muitas denúncias falsas. A gente sempre age com cautela, notificando os envolvidos, fazendo todos os encaminhamentos. A gente depende da rede de proteção, que é CRAS, CREAS, Ministério Público, delegacia, promotor, enfim, é toda uma rede de proteção e trabalhar em conjunto. O conselho é a porta de entrada, mas todos os caminhamentos, a gente tem um poder de requisitar o serviço. A gente vai ali averiguar, ver qual é o melhor serviço a ser requisitado, e sempre com muita cautela e com muito compromisso, principalmente garantir a integridade da criança ou do adolescente que seja com direito violado ou ameaçado. A gente está ali para fazer o melhor, sempre no sigilo, fazendo todos os encaminhamentos e com muita cautela, porque existem muitos casos que, infelizmente, como eu acabei de falar, não é verdadeiro, são falsos. A gente sempre age com muita cautela e com muito respeito, tanto para a vítima como para quem denunciou, é tudo no sigilo. Agora a gente vai para a pergunta mais importante. André Lima, candidato ao Conselho Tutelar. Por que os bom-jardinenses devem votar em André para o Conselho Tutelar? Bom, André, está no seu segundo mandato, sempre trabalhei com ética, com respeito e com muito compromisso. Estou preparado, eu participei de inúmeras formações para o Conselho Tutelar. A gente sempre trabalhou com muito respeito, sempre trabalhou respeitando as pessoas, se pondo um lugar do outro. E eu estou numa função que eu gosto, que eu amo, que eu aprendi a amar cada dia mais, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é ser conselheiro. Eu peço a oportunidade de, mais uma vez, continuar como conselheiro tutelar, fazendo o meu trabalho, fazendo o meu papel. Eu já venho exercendo já há quase 8 anos. Eu acho que a gente está preparado para continuar. O time que está ganhando, ele não se mexe. Então a gente espera ter mais uma oportunidade de trabalhar por mais 4 anos como conselheiro tutelar. Dizer que o povo que me conhece sabe do meu respeito, sabe da minha ética, sabe do meu compromisso com todas as pessoas. Todo mundo que chegou no conselho durante esses 8 anos que eu estava lá, ninguém nunca foi tratado com indiferença, nem tratou mal ninguém. Tratou todos iguais, que a principal causa é garantir o direito da criança e do adolescente. Então eu peço ao povo jardinense uma oportunidade de continuar trabalhando, fazendo o que eu gosto, que é garantir direitos de criança e de adolescente. Por isso agora, domingo, no dia 1 de outubro, vote certo, vote André Lima, 84, para o trabalho continuar, se assim Deus permitir. O número, né? Ele falou muito pouco o número. Fala o número novamente, André. O número, qual é? 84. É o número certo, o nome de quem é experiente, o nome de quem é competente, é 84, André Lima. E esse foi André Lima, e agora ele tem 1 minuto para fazer as considerações finais. De antemão, eu queria agradecer a Deus, se estamos aqui hoje reunida com a permissão dele, e agradecer a equipe do Talk Bonja pelo convite, pela preocupação aí com o processo de escolha aí, dando essa oportunidade para todos os candidatos. Isso é muito importante para a sociedade escolher o melhor candidato para representar o Conselho Tutelar no próximo quadriênio. E dizer, eu estou preparado, eu conto com você. Queria agradecer a todo o povo de Bom Jardim que me recebeu em suas casas, ainda o pessoal que eu não tive a oportunidade de chegar até a sua casa, porque o tempo de campanha foi muito curto, e a gente já está trabalhando no Conselho, não conseguiu se afastar. E a gente está trabalhando, quando sai do Conselho, faz um pouco de campanha, mas o pessoal que recebeu a gente tão bem, também as casas a gente não chegou, mas que está vendo esse vídeo, que me conhece, que sabe do meu esforço, da minha luta, e me ajuda no próximo domingo para a gente continuar. Estou muito preparado para continuar trabalhando, fazendo o que eu gosto, é estar como conselheiro tutelar, garantir os direitos da criança e do adolescente. Para a mão de Deus, o que tiver de ser será. E domingo eu conto com o povo de Bom Jardim para votar 84, André Lima.
André, muito obrigado pela sua presença aqui, por Eu que ter agradeço. se disponibilizado. Inclusive, foi uma das primeiras pessoas que respondeu quando a gente enviou o convite. Obrigado. E também, assim, boa sorte Obrigado. nesse domingo. Obrigado. Bem, agora nós estamos recebendo Jaqueline Moraes. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Carlos, pelo convite de participar aqui desse momento. Certo. Agora sim, quem é Jaqueline Moraes? Quem é a candidata Jaqueline Moraes? Sou Jaqueline Moraes, mãe, assistente social de formação, conselheira tutelar suplente. Sou de Itamboatá, distrito de Bom Jardim. Jaqueline, o que te motivou a se candidatar a conselheira tutelar? A ter um acesso ativo na garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes. Eu, lá em 2012, fui cursar serviço social. Então, daí, eu comecei a ter acesso ao ECA, saber o que de fato era o Estatuto da Criança e do Adolescente. Daí foi quando teve eleições para conselheiros tutelares e eu fui candidata desde 2012. Fiquei na primeira suplência e em 2013 assumi a titularidade. Então, desde muito tempo, sempre se interessou pela essa questão das crianças, dos adolescentes e já vinha atuando. Sim. Desde essa época. Surgiu o meu principal interesse quando eu comecei a cursar a faculdade de serviço social. Porque aí eu me encontrei e vi que era uma causa muito nobre e até hoje eu sigo tentando manter esse foco. Certo. Na sua visão, assim, pessoal, qual a importância do Conselho Tutelar para a nossa comunidade? É de suma importância. Até a sociedade precisa conhecer bem mais o papel do conselheiro tutelar, a importância que esse órgão tem na sociedade e na vida das nossas crianças e adolescentes. Agora sim, a questão do ECA, né, do Estatuto. Como é que você vê a importância do ECA? A importância do ECA é primordial. Todos nós, toda a sociedade precisa de fato conhecer. Quando eu estive lá em 2013, a gente teve acesso, recebemos vários estatutos e a gente distribuiu nas instituições para que as pessoas conheçam. Porque muitas vezes a pessoa tem aquele receio de conselho tutelar, né? Quem não já ouviu dizer que conselho tutelar tira direito de pais e mães? Pelo contrário, a autoridade principal de filho é pai e mãe. O estatuto veio para que todos os direitos sejam garantidos. O Conselho Tutelar existe para, através dele, requisitar serviços. É a principal função do Conselho Tutelar, é requisitar serviços para nossas crianças e adolescentes. E sobre a violência contra crianças e adolescentes, como é que o Conselho Tutelar atua nessa situação? O Conselho Tutelar é uma porta de entrada, né, para quando recebe qualquer denúncia de qualquer tipo de violação que venha tratar de criança e adolescente. Ele é a porta de entrada para daí destinar para diversos órgãos que trabalham com essa garantia, CRAS, CREAS, Ministério Público. Daí a gente lá tem como requisitar o serviço. Certo, a gente falou sobre os direitos que as crianças e adolescentes possuem, que o ECA proporciona, e sobre os deveres. Crianças e adolescentes têm deveres? Sim. Todos nós, né? Em especial as crianças e os adolescentes, eles têm deveres. Dever de respeitar o colega, dever de respeitar os professores na escola, dever de ajudar os pais naquilo que não vá tirar do foco do direito que a criança e o adolescente têm. Porque primeiro ele tem que ter seus direitos garantidos e vir e ter acesso à família, à comunidade. Mas ele também é um ser de dever. Agora a gente vai para a pergunta mais importante. Jaqueline Moraes, por que os bonjardinenses devem votar em você para a conselheira tutelar? Porque eu estou disposta a cumprir tudo aquilo que diz no ECA, porque o principal dever e direito do conselheiro tutelar é fazer aquilo que está descrito na lei,
Não é o que eu quero, é o que a lei permite. E o seu número? O meu número é 47 e meu nome é Jaqueline Moraes. Acabamos de conversar aqui com a candidata a conselheira tutelar de Bom Jardim, Jaqueline Moraes. E agora ela tem 1 minuto para as considerações finais. Olhando para essa câmera aqui. Aproveitar a oportunidade para pedir a vocês para que no dia 1 de outubro dirijam-se às urnas e lá depositem em mim um voto de confiança. Votem em Jaqueline Moraes, de número 47, para que juntos possamos fazer mais e melhor, pois juntos somos mais fortes. Muito obrigado, Jaqueline, por ter aceitado o convite, por ter vindo. Nós agradecemos. Esperamos que outras vezes também possamos recebê-la novamente. É isso. Muito obrigado. Eu quem agradeço o momento e a oportunidade de ter vindo aqui, de ter estado com vocês nesse momento tão gratificante e produtivo para a nossa sociedade. E boa sorte para você no domingo. Obrigada. Boa sorte. Muito obrigado. Bem, pessoal, agora a gente vai receber o candidato Rivaldo Lima. Seja muito bem-vindo, Rivaldo. Gratidão, Carlos, por este momento tão importante para a nossa sociedade bom-jardinense. Gratidão ao amigo Maninho por dispor de trazer, né, a Bom Jardim este momento ao qual nós candidatos, iremos nos apresentar e trazer, né, mostrar à população que realmente é o Conselho o que nos motiva a ser candidato ao Conselho. Bem, e agora sim, quem é o candidato Rivaldo Lima? Carlos, eu sou Rivaldo Lima, sou casado, sou pai de família, sou catequista, fui coordenador da Pastoral da Criança, né? Hoje estou conselheiro tutelar no 2º mandato em exercício. Certo. Daqui, no caso, sempre atuou, falou daí da sua experiência com trabalhar com crianças, não é isso? Isso. Já vem de isso. muito tempo. Já, acredito que desde de 2011, 2012, né, que eu exerci a função de catequista no município, na paróquia de Santana. Em 2013, eu assumi a coordenação da Pastoral da Criança, também, que a gente lidar com, o nome já dei, Pastoral da Criança, lidar com a criança em si, que vai desde a gestação até os 6 anos de idade. Então, a gente já acompanha e já lidava com esse público há um certo período. E o que te motivou a ir se candidatar a conselheiro? Lá em 2015, quando eu fui enfrentar, né, veio o desejo de ser candidato ao Conselho Tutelar, o que eu almejava era exatamente isso, era a garantia de direitos, né? A Pastoral da Criança, ela tem um trabalho social, e que a gente visitava as famílias, e a gente via a necessidade, né, de cada um, o que o município, na época, não ofertava. Então, já era uma falta de direitos à infância. Então, isso foi o que me motivou mais, né, a contribuir para a população bojardinense, para a sociedade, isso, a garantia de direitos. No caso, você já é conselheiro. Sim, estou no 2º mandato. Certo. Carlos? Agora sim, sobre o Conselho Tutelar, como é que você vê, Rivaldo, o papel? Qual é o papel do Conselho Tutelar? Carlos, o papel do Conselho Tutelar é de suma importância para a sociedade, para a comunidade em geral, né? O Conselho Tutelar, ele atua garantindo direitos, ou seja, quando os direitos eles estão ou eles são violados. É a partir daí que o Conselho Tutelar ele entra em cena e ele vai garantir esses direitos, seja no âmbito familiar ou no âmbito de serviços públicos, né? Ele tem a sua atribuição e ele garante de verdade que os direitos eles sejam prioritários, sejam priorizados dentro do município e, como já relatei, dentro do âmbito familiar.
Qual a importância do Estatuto da Criança e Adolescente no nosso dia a dia? A importância do estatuto é exatamente se fazer cumprir a lei, né? A gente sabe que o ECA é uma lei federal, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. E ela veio nos dizer o seguinte, né? Que criança e adolescentes são sujeitos de direitos, né? Então, a partir daí, essa é a importância do ECA no nosso dia a dia. Porque é através do ECA que o conselho ou o conselheiro tutelar, ele irá atuar, aplicando, né, as medidas cabíveis. Eu posso citar aqui o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai aplicar as medidas às crianças e aos adolescentes. Eu posso citar o artigo 136, que vai das atribuições do Conselho Tutelar, que é importante a sociedade ter esse conhecimento. É importante a população ela conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar, ele irá fazer exatamente o que diz esta lei, né? A lei que vai garantir direitos aos nossos filhos. E dizer que o Conselho Tutelar, ele não vai fazer nada a mais, nada além do que foge do artigo 136 em suas atribuições. É importantíssimo o ECA no nosso dia a dia para lidarmos ou para nos darmos com cada situação, com cada violação de direitos e assim a gente assegurar, a gente garantir. E diante desta lei, diante deste livro tão primordial, né, a gente ter esse empoderamento de garantir, de proteger, de defender todos os direitos dos nossos filhos, das crianças e dos adolescentes do nosso município. Você falou muito do ECA, acredito que tem estudado bastante, se mostrou uma boa compreensão do Estatuto. Agora, assim, como é que faz, Rivaldo, para lidar com essa questão da violência contra as crianças e adolescentes? Quais são as ações que têm que ser feitas? Primeiramente, Carlos, as ações, ela já vem do ECA, né? Uhum. O Estatuto, em suas atribuições, ela vai dizer que diante das violações, diante das violências com crianças e adolescentes, o Conselho ele vai atuar, né, requisitando os serviços públicos, acionando a rede de proteção, garantindo desta maneira a integridade, a garantia mesmo de direitos dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Quando a gente fala de violência com crianças e adolescentes, é importante a gente ter a consciência de que, né, de que muitas vezes a violência ela parte da própria família, né? Muitos casos que chegam no Conselho Tutelar são exatamente isso. E o Conselho, em sua atuação, baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai, dentro dos serviços dos municípios, procurar, né, ajudar aquela família. Seja no serviço da saúde, seja no serviço da assistência social, seja no serviço em um acompanhamento psicológico, o Conselho ele vai atuar. Ele vai executar, aliás, ele não executa o serviço, como eu ia dizer, ele vai encaminhar para cada secretaria a sua demanda. Certo. Você falou aí sobre a proteção que o ECA traz para e o que o Conselho é um órgão de mediação, né? Quase isso, não é? Ou não? Não, ele não é um órgão de mediação. Ele é um órgão de garantia de direitos, certo, né? Ele garante mesmo. Eu vou citar um exemplo. Quando se fala de violência, no município, e a gente vê em campanhas também fora do município, a nível nacional, principalmente o 18 de outubro, né, que vai da violência sexual contra criança e adolescente, né? Nessa situação, a lei vai dizer o seguinte, que o Conselho Tutelar ele vai requisitar o serviço público, né? Então,
cada situação tem a sua área que o conselheiro ele vai requisitar o seu serviço. Um dos serviços seria, estou citando um exemplo, né? Requisitar da saúde. Então, a saúde, ela irá executar o serviço que o conselho requisitou. Aí eu vou citar um exemplo que neste mandato aconteceu, acredito que umas 2 ou 3 vezes, onde o conselho ele requisitou o transporte para levar, né, o usuário para fazer o procedimento legal que tem que ser feito numa situação de violação ou de suspeita de violência sexual. Então, houve a negativa do município de executar o serviço. Nessa situação, o conselho vai atuar como, né? A lei diz o seguinte, lá no artigo 136, ele vai também dizer que o conselho ele deve comunicar ao Ministério Público, né, toda a ação que foi feita e o não cumprimento dessas ações comunicar ao Ministério Público, porque é o órgão maior, né, que anda junto com o Conselho Tutelar e dá o suporte para que a garantia de direitos ela seja realmente primazia no município, ela seja realmente cumprida no município. Então, o poder que o Conselho Tutelar tem, né, é comunicar de fato ao Ministério Público e fazer com que aquele direito daquela criança ou daquele adolescente ele seja garantido sem perca de tempo. Eu vou reformular a pergunta, que eu não terminei a pergunta, né? Mas você falou um ponto muito importante. Seria o seguinte, você falou aí sobre direitos das crianças e adolescentes, que o ECA, ele traz. Mas enquanto aos deveres das crianças e adolescentes? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai dizer que criança e adolescentes são sujeitos de direitos, né? Mas, para isso, eles também têm os seus deveres, né? Criança e adolescente têm os seus deveres. Eu costumo, nos momentos em palestra nas escolas, sempre retratar isso, né? Falar dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, né? E toda criança e todo adolescente, ele tem o seu dever. Assim como tem o seu direito, ele vai ter o seu dever de respeitar o próximo, que é o respeito mútuo, né? De já ter a responsabilidade. E isso eu digo e costumo falar nas escolas, nas minhas palestras, nos meus encontros, assim quando somos chamados, que a educação base, ela vem de casa, né? A escola está ali para aplicar o conteúdo. Conteúdo esse que vai formar os nossos filhos como cidadãos, né, para uma vida futura. E a educação primordial, um bom dia, com licença, uma boa tarde, né, ela vem de casa, o respeito mútuo. E são esses os deveres, né, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Bem, agora a gente vai para a pergunta mais importante, Rivaldo. Por que os bojardinenses devem votar em Rivaldo Lima para conselheiro tutelar? O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 131, ele vai dizer o seguinte: que o Conselho Tutelar ele é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, maninho, este é o momento em que a sociedade ela se encarregará, né, de sair da sua casa, de escolher, de votar em um candidato. E por que votar em Rivaldo Lima? Porque Rivaldo Lima, ele tem compromisso com a causa da criança. Ele tem responsabilidade com a causa da criança. Ele tem ética. Acima de tudo, ele tem o respeito pela família bonjardinense. Eu venho atuando, né, durante esses 2 mandatos, são quase 8 anos de conselheiro tutelar. E eu venho atuando com esse compromisso, com essa responsabilidade, colocando em primeiro lugar a criança e o adolescente. São sujeitos de direitos e eu, enquanto conselheiro tutelar, estou ali para isso, para garantir direitos, para proteger, para defender,
e para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E qual é o número, Rivaldo? Número 54. 54. Certo. Então, a gente acabou de conversar com o Rivaldo. Ele agora tem 1 minuto para as considerações finais. Bom Jardim, meu amigo e minha amiga. Estamos na reta final da campanha para o processo de escolha de conselheiros tutelares para o exercício da função tão importante para a garantia de direitos dos nossos filhos e filhas. Eu, Rivaldo Lima, me coloco mais uma vez à disposição da sociedade bonjardinense para exercer essa função tão nobre. Essa função que venho exercendo por 2 mandatos e quero ir ao terceiro para garantir, para proteger, para defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Sou candidato, mais uma vez, porque tenho compromisso, tenho respeito pela família bonjardinense. Meu número é 54. Peço a você, meu amigo e minha amiga, que vote com fé, vote consciente, vote Rivaldo Lima, porque este tem compromisso com a nossa gente. Nós agradecemos, muito obrigado. E outras vezes a gente até pode receber depois, com certeza. Boa sorte nessa campanha, certo? Gratidão, né? A palavra do momento é gratidão. Gratidão pela oportunidade, gratidão pelo momento. Dizer que sempre estou à disposição, né, de momentos como esses para que a população ela entenda melhor, né, qual é o verdadeiro papel do conselheiro tutelar ou do próprio órgão do Conselho Tutelar. Muito obrigado, Rivaldo. Bem, agora nós vamos receber o candidato Severino Sancho. Seja muito bem-vindo, Sancho. Obrigado, Carlos. Obrigado, Maninho. Bem, e a gente vai começar pela apresentação. Quem é Severino Sancho? Quem é o candidato Severino Sancho? Então, Severino Sancho, né, mais conhecido por Sancho, moro aqui no Alto do Derme, Bom Jardim, tenho 49 anos, sou casado com a minha esposa, Josefa, mais conhecida também por Neide, tenho um filho, José Danilo, que hoje está com 20 anos, e assim, né, iniciei minhas atividades em Bom Jardim, já sendo diretor, né, da creche Vovó Chiquinha de Eloy, na época, em 1995, onde passei 20 anos como diretor da creche Vovó Chiquinha de Eloy e 2 anos na creche, ou melhor, CEMEI Marisdê Monteiro, totalizando 22 anos de direção na creche. Em seguida, trabalhei na Escola Mariana Rufino, e em 2019, né, a pedido da população, me candidatei a conselheiro tutelar e fui eleito, e hoje estou atuando como conselheiro tutelar. Também já fiz outras atividades também aqui em Bom Jardim, em termos de arte plástica também, né, artista plástico, e faço hoje também um trabalho social, a Pastoral da Criança, da Matriz de Santana. É um trabalho voluntário, mas que eu faço com muito prazer, com muito amor, com muita dedicação juntamente com os demais membros, né? Sou líder já desde 2006, mas hoje estou na coordenação também da Pastoral da Criança, onde a gente acompanha, né, as famílias, as gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Essas atividades, por meio de... A gente desenvolve um trabalho na comunidade, pesando as crianças, medindo, acompanhando o desenvolvimento dessas crianças e dessas famílias. É um trabalho muito importante na educação e nas famílias, né, das crianças aqui que a gente vem acompanhando no dia a dia. Ou melhor, até e mensalmente a gente tem um momento com as famílias para que a gente faz esse momento do peso e da medição para que a gente possa acompanhar bem melhor. Certo. E o que motivou Sancho a se candidatar na primeira vez como um candidato a conselho tutelar? Então, assim que, né,
saí um pouco da creche, né? Que houve a mudança, e aí foi quando eu pretendi realmente ser conselheiro tutelar, porque era uma forma de continuar trabalhando com as crianças e com os adolescentes e, consequentemente, das famílias bom-jardinenses. No caso, atualmente, é conselheiro. Atualmente, estou conselheiro tutelar e é isso, foi isso que me levou a essa vontade realmente, né, de ser conselheiro aqui em Bom Jardim, porque pretendo continuar trabalhando com as crianças, com os adolescentes e com as famílias. E assim garantindo, né, os seus direitos. Inclusive, assim, o senhor sempre teve uma experiência muito, muito ampla com essa questão, né, das crianças e dos adolescentes. Sempre gostou de trabalhar. Sim, sempre gostei de trabalhar com criança. Desde criança, assim, já tinha uma boa convivência com as demais crianças e eu ia ali observando, né? E, inclusive, depois que comecei a estudar aqui em Bom Jardim também, e ali eu fui observando, né, as outras crianças e aquela vontade de um dia também ajudar outras crianças, mas depois fui ficando adulto e chegou a vez, foi eu querer fazer o melhor pelas crianças. E aí fui em busca e com os encontros que a gente tem na comunidade, a gente se sente feliz de poder ajudar essas crianças. Assim como já fui ajudado também, né? Vim de uma família assim humilde lá da zona rural, mas que fui bem acolhido na cidade pelos meus professores, né? Diretores de escola que me deram a oportunidade na época até, e hoje eu me sinto feliz em poder também ajudar outras pessoas. E hoje, como é que você vê a importância do Conselho Tutelar na nossa comunidade? O Conselho Tutelar é um órgão muito importante, né? Porque a gente sabe que ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele é um órgão que zela e por isso é importante na comunidade. A comunidade precisa entender melhor o papel do Conselho, né? O Conselho ele trabalha em sigilo, mas que a gente tem a oportunidade também de divulgar para as pessoas o que é o papel do Conselho Tutelar. Agora sim, Sancho, sobre a questão do Estatuto, do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que você vê a importância do ECA? O ECA ele é importante, sim, porque ele vem para pôr em prática a Constituição, né? Então, isso aí a gente vê que, através do ECA, a gente pode entender melhor os direitos que a criança tem, né? Porque aí a gente pode trabalhar melhor, a gente tem esse livro, né? Que é esse livro, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é a lei que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso é muito importante. E sobre a violação dos direitos contra a criança e adolescente, qual é o papel do Conselho Tutelar? Como que ele atua nessa situação? Nessa atuação aí, nós, enquanto Conselho, né, fazemos um trabalho em parceria, vamos dizer assim, Conselho Tutelar, Ministério Público, né, o Disque 100, e são meios que a gente pode estar garantindo aí e defendendo aí essas crianças e os adolescentes que têm seus direitos violados. As crianças também têm deveres ou só direitos? Tem os deveres também, né? Tem os deveres porque a criança, hoje a gente escuta, né, muitos pais assim, mas hoje o Conselho Tutelar tirou os direitos dos pais, não tem mais autoridade, porque a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Em nenhum lugar no Estatuto está dizendo isso. A criança, ela tem o direito dela, mas também tem o dever, porque a criança ela precisa obedecer seus pais, né? Obedecer seus pais, e a maior autoridade do filho é o pai e a mãe. A gente não pode dizer assim, não, o Conselho Tutelar, se fizer isso com a criança, o Conselho Tutelar dá em cima. Não. Depende, né? A criança ela não pode ser explorada, a criança ela não pode ser maltratada,
Mas uma criança, por exemplo, ela pode ali estar ajudando até nas atividades diárias, domésticas, agora de uma forma, né, bem tranquila, porque ela precisa estudar. O que ela não pode é deixar de estudar para fazer um serviço que é de um adulto em casa e ficar sem estudar, por exemplo. A criança, ela precisa do apoio dos pais, e ela tem os deveres também. Ela precisa educar seus pais, ou melhor, respeitar seus pais, respeitar seus professores na escola, né? Respeitar em si, até os colegas também, porque isso também são deveres da criança. Bem, agora a gente vai para a pergunta mais importante. Por que os bonjardinenses devem votar em Severino Sancho para conselheiro tutelar? Bom Jardim já conhece a minha história, né? Bom Jardim conhece minha história e eu acredito que deve, né, votar em Sancho, né? Porque Sancho tem um serviço prestado no município. Eu não costumo dizer muito quem sou, mas quando eu chego até as famílias, as pessoas me recebem, me acolhem com muito carinho, mas ali elas dizem: Sancho, você está aqui como candidato porque faz parte, mas você não precisa se apresentar. Nós já conhecemos a sua história. Você tem uma história bonita aqui em Bom Jardim. Você tem se dedicado com muito amor, com muito carinho com as crianças, com as famílias. E aquilo me deixa tão feliz que eu nem, sabe, eu volto para casa com aquela tranquilidade e a esperança de que irão, assim, me dar um voto, mais uma vez, um voto de confiança para que eu continue conselheiro tutelar em Bom Jardim. E, assim, qual é o número, Sancho? Então, o meu número é 27. O número é 27. E, para isso, espero que Bom Jardim, né, mais uma vez, deposite seu voto de confiança no dia 1 de outubro. Então é isso. A gente acaba de ouvir o candidato Sancho e agora ele tem 1 minuto para as considerações finais, olhando para a câmera. Olhando para essa câmera aqui. Pronto. Quero agradecer, né, pela oportunidade, dizer que foi bastante produtivo aqui o nosso encontro, nosso momento, e pedir a você, eleitor, mais um voto de confiança para que eu possa, mais uma vez, continuar com a função de conselheiro tutelar, zelando pelos direitos da criança e do adolescente do nosso município. No dia 1 de outubro, vote certo, vote Sancho, número 27, e vamos à vitória, se Deus quiser. Sancho, muito obrigado pela presença. A gente agradece por você ter aceito o convite, se disponibilizado e vindo aqui. E a gente deseja uma boa sorte para você nesse domingo. E que venha mais vezes aqui. Exatamente. Depois desse embate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sancho. Tudo de bom. Obrigado. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Talk Bonja. E quero ressaltar aqui que todos os conselheiros foram convidados, mas alguns não puderam comparecer por motivo de agenda. Exatamente. Nós enviamos os convites para cada um, inclusive disponibilizamos a pauta e... Tudo previamente. Exatamente. Infelizmente, alguns deles não puderam comparecer exatamente pela questão da agenda, mas nós vamos aqui, inclusive na descrição aqui do vídeo, lá aqui no YouTube, colocar as informações de cada um, né? Acho que é importante, dos que participaram e dos que não puderam. Então vai estar aqui tudo direitinho, o nome, o número, certo? E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha se gostou, escreve o nome do seu candidato aí nos comentários, que isso é importante para engajar o nosso projeto. Inclusive, qual foi a entrevista que você mais gostou? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber. É isso aí. É isso aí. Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Valeu.